A mudança de um único hábito pode transformar toda uma vida. E esse hábito é aprender a agir através do que você pode controlar. Quando você se educa a pensar sobre o que você pode controlar e concentra sua atenção nisso, suas ações trazem resultados. Pode parecer uma ideia simples, até óbvia, mas que facilmente pode ser subestimada ou ignorada. Mas se você fizer um movimento, decidindo dar o primeiro passo e mudar alguns comportamentos prejudiciais, isso pode ser o ponto de virada na sua vida. Então, como aprender a pensar assim? E como transformar isso em um hábito? A resposta pode ser encontrada no estoicismo, cujo objetivo é ajudar pessoas comuns, como eu e você, a alcançarem tranquilidade mental e a se fortalecerem para enfrentar e superar desafios. Mas por que uma filosofia que foi criada há mais de 2000 anos pode nos ajudar a desenvolver um hábito que promete mudar tudo em nossa vida? Porque seus ensinamentos são claros, simples de entender, fácil de digerir e possível de praticar. Não importa a sua situação ou o que esteja enfrentando. A prática do estoicismo é uma ferramenta poderosa para a mudança pessoal, oferecendo estratégias para focar no que realmente importa. E com base nessas práticas, neste vídeo vamos falar sobre como pensar e agir através do que realmente você pode controlar. E se você é novo no canal, nos ajude a levar esse direcionamento para mais pessoas que precisam. É bem simples. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e comente já valeu, se algo que falamos fez sentido para você. Agora, vamos aos pontos que estão sob seu controle mudar. O que você fala? Se você já passou dos 20 anos, vai concordar comigo que pensar antes de falar é algo que você gostaria de ter aprendido e aplicado mais cedo na vida. O que teria, sem dúvida, te salvado de várias confusões, evitado que muitas oportunidades fossem perdidas, mantido alguns relacionamentos e amenizado algumas tristezas. Mas a verdade é que a maioria de nós reage e pensa muito rápido, agindo impulsivamente, principalmente quando algo ou alguém mexe com nosso orgulho ou fere nosso ego. Quando nos sentimos de alguma forma ameaçados ou magoados, nossa primeira reação é contra-atacar, respondendo à altura. Criamos várias histórias em nossa cabeça e um monte de argumentos justificando por que devemos ficar com raiva ou ofendidos, e isso gera mais frustração e acabamos enlouquecendo com a situação. Deixamos as emoções tomarem conta, como se fosse uma onda muito forte que passa por todo o corpo, e soltamos tudo isso com nossas palavras. Falamos o que estamos sentindo, e mais tarde, quando nos acalmamos, percebemos o quanto a situação poderia ter sido diferente, se tivéssemos parado para pensar com calma. Isso acontece porque, lá no fundo, ainda temos muito dos nossos instintos primitivos. Nossa mente responde como se estivéssemos em tempos antigos, quando a sobrevivência dependia de decisões rápidas. Hoje, essa rapidez é menos necessária para a nossa sobrevivência, mas ainda assim continua influenciando nosso comportamento. E quando deixamos a emoção tomar conta, falando sem pensar, perdemos o controle sobre a situação. Epicteto, filósofo e um dos maiores mestres estoicos, nos lembra que a única coisa que nos diferencia dos animais é nossa capacidade de raciocínio. Quando a ignoramos ou a desperdiçamos, nos rebaixamos ao nível deles. Na próxima vez que você sentir suas inseguranças vindo à tona, alguém te provocar ou algo que te desafiar, o estoicismo sugere uma ideia diferente. Parar um pouco antes de reagir. Quando você se dá um tempo para responder, seja 1 minuto ou 10 minutos, se precisar, você cria a chance de formular uma resposta, seja pensada ao invés de uma reação imediata aos seus sentimentos, ou escolha não responder nada. Muitas vezes, a melhor resposta é o silêncio. Independente do quanto você se esforce para pensar e agir focando no que pode controlar, de vez em quando você vai deixar suas emoções tomarem conta de você, porque você é um ser humano e não somos perfeitos. E, se ainda for complicado responder racionalmente, mesmo passados alguns minutos refletindo, o silêncio pode ser uma verdadeira demonstração de força. Dessa forma, você desenvolve sua capacidade de manter a calma sob pressão. Criar o hábito de focar no que você pode controlar começa com você aprendendo a pensar antes de falar. Pratique a atenção plena durante as conversas. Pense antes de responder. Comece primeiro em conversas mais tranquilas e depois tente em conversas mais sérias.
Escolher pensar antes de falar nos ajuda a evoluir para nossa melhor versão, mostrando que a verdadeira força vem de controlar nossas próprias reações, não as situações ao nosso redor. Epicteto compartilhava que a filosofia é como um modo de vida, nos ensinando que não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Quando você olha para dentro de si com sinceridade, consegue compreender que como você reage é o que realmente está sob seu controle. O estoicismo ensina que podemos aprender a interagir com o mundo de uma forma que expressa melhor nossa humanidade natural e nossa personalidade única. Pensar antes de agir não é sobre negar nossa identidade ou optar apenas pelo silêncio, mas sim sobre aprender a dominar nossas emoções e impulsos, permitindo-nos evoluir para a nossa forma mais aprimorada. Como você age? Seu nível de eficiência na vida está sob seu controle, e ele é determinado pelo que você faz no seu dia a dia. Podemos definir nossas ações de forma consciente ou não. Agir em função de algo ou deixar a vida nos levar, das duas maneiras, estamos fazendo uma escolha. Da mesma forma que quando falamos sem pensar, abrimos mão do nosso controle. O mesmo acontece quando agimos sem pensar, cedendo aos nossos impulsos e emoções. Como o filósofo Epicteto nos ensina, quando não fazemos nossas próprias escolhas, acabamos vivendo pelas escolhas dos outros. Para mudar como agimos todo dia, é importante pensar no motivo por trás do que fazemos. Muitas vezes, agimos no automático, refletindo o que aprendemos, acreditamos e valorizamos. Então, para mudar, precisamos entender por que agimos assim. Isso significa olhar para dentro de si mesmo, não com julgamento, mas para se fazer perguntas sobre suas ações e os motivos delas. Já contei essa história antes, nos vídeos mais antigos, mas vale relembrar. Uma mulher estava preparando um pernil para o jantar e cortou as pontas da carne. Confuso, o marido perguntou por que ela fazia isso. Ela disse que era assim que a mãe dela fazia. Naquela noite, a mãe dela veio jantar com eles. Aproveitaram para perguntar por que ela cortava as pontas do pernil. Ela respondeu que era porque a mãe dela fazia assim. Curiosos, decidiram ligar para a avó e perguntar o motivo. E a resposta dela foi: porque a forma dela era pequena. Algumas vezes, o que define nossas ações são ensinamentos que não fazem mais o menor sentido, mas que de alguma forma ainda preservamos no nosso arquivo mental. Precisamos nos questionar para renovar esses arquivos. Esse primeiro passo é essencial, pois prepara o terreno para uma mudança profunda em nosso comportamento. Entender isso claramente nos coloca no caminho certo para realizar ações que combinem mais com quem desejamos ser. O segundo passo é definir metas claras para a mudança que queremos. Sêneca disse: se você não sabe para onde quer ir, nenhum vento será favorável. Isso significa que sem um objetivo claro, não sabemos o que queremos e não conseguimos definir como agir. Muitas vezes, falhamos em algo, não por falta de coragem ou força de vontade, mas porque não conseguimos definir claramente o que queremos. Suas metas devem ser específicas e realistas, como, por exemplo, decidir cultivar mais paciência. Um objetivo bem definido seria contar até 10 antes de responder quando algo nos irrita, e tentar fazer isso pelo menos uma vez ao dia na próxima semana. Em um mês, seu controle mental sobre manter a calma terá aumentado e, fazendo isso gradualmente, você terá criado o hábito de ter calma. Ter metas claras torna mais fácil fazer a mudança. O sistema SMART, que significa metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo definido, é uma ferramenta que pode nos auxiliar. Esse método faz a mudança parecer mais real e alcançável, mostrando um caminho claro a ser seguido. Isso quer dizer que você escolhe agir de maneira específica, de forma que possa medir seu progresso, que seja possível de alcançar, que fará diferença em sua vida e que seja realizada dentro de um prazo estabelecido. Quando sabemos exatamente o que fazer, proporcionamos ao nosso cérebro a estabilidade que ele precisa, economizando energia que seria consumida pensando no que poderíamos fazer. Esse processo muda nosso nível de eficiência e aumenta nossa produtividade. Colocar essas mudanças em prática no dia a dia significa tentar coisas novas e talvez mudar algumas rotinas.
Se você quer ser mais direto, por exemplo, pode começar praticando falar de forma mais assertiva em situações simples e dar menos volta no assunto. Isso ajuda a ganhar confiança e tornar esse novo jeito de agir um hábito. Outro exemplo, quando você quer controlar suas finanças, uma estratégia é criar um orçamento, anotar todos os seus gastos do mês. Isso te ajuda a entender como você utiliza seu dinheiro. Ouvindo isso pela primeira vez, pode parecer mesquinho. Vou ter que anotar o cafezinho ou o pão de queijo que compro na rua? Mas imagine que sua casa esteja com alguns vazamentos de água e você só descubra isso quando sua conta de água dispara. O que você faria para encontrar o problema? Você chamaria um técnico para encontrar e consertar esses vazamentos, certo? O princípio é o mesmo com as finanças. Se não sabemos onde e como gastamos, acabamos usando dinheiro sem pensar. Você pode usar o método SMART para melhorar suas finanças. Defina uma meta clara de quanto quer gastar, algo que seja realista. Anote seus gastos para ver como está indo e se comprometa com isso por 3 meses. Controlar a maneira como agimos influenciará todos os ângulos das nossas vidas: moral, financeiro, físico, social e espiritual. Às vezes tentamos mudar em áreas específicas, mas acabamos perdendo o controle em outras, como se só conseguíssemos nos controlar em partes da nossa vida e não no todo. Queremos ser moralmente melhores, mas não cuidamos do nosso corpo e da nossa saúde. Buscamos ser mais positivos, mas descontrolamos nossas finanças e gastamos à toa. Decidimos progredir, mas toda hora cedemos a algum vício. Aprender a agir através do que podemos controlar é assumir a responsabilidade de todas as nossas ações na vida de forma integral. Por último, é importante sempre refletir sobre como estamos indo, celebrar as vitórias e aprender com os erros. Mudar comportamentos é difícil, não é algo que acontece de forma linear ou crescente. Será desafiador e teremos contratempos. Encarar esses momentos como chance de aprender ajuda a seguir em frente e continuar tentando melhorar. Quando você desenvolve o hábito de focar seus pensamentos e ações naquilo que você pode controlar, você começa a cultivar uma perspectiva mental saudável. E isso te possibilita progredir em todos os aspectos da sua vida. À medida que esse hábito for tomando força na sua vida, você se sentirá cada vez menos irritado, ansioso, e cada vez é menos provável que emoções negativas criem raízes. E dessa forma agir com eficiência se torna um hábito. Como você interpreta e julga o que te acontece? Todas as práticas, meditações e ações começam com o treinamento da nossa atenção naquilo que podemos controlar. E mesmo que façamos isso de forma automática, nossos julgamentos e como interpretamos o que nos acontece está sob nosso total controle. Com as redes sociais, postagens, stories, estamos treinados a julgar cada vez mais rápido e de forma automática. Eu gosto disso. Eu não curti, que feio, é bonito. Mas mesmo com esse treinamento intensivo em julgamento que ganhamos nos últimos tempos, como julgamos e como interpretamos o que nos acontece, está sob nosso controle. O primeiro princípio do estoicismo prático é o seguinte: não reagimos aos acontecimentos, reagimos aos nossos julgamentos a respeito deles, e os julgamentos dependem de nós mesmos. Marco Aurélio, em Meditações, escreve para si mesmo sobre isso. Se alguma coisa externa lhe causa angústia, não é a coisa em si que o perturba, mas seu julgamento a respeito. E isso você tem o poder de eliminar agora. Na visão do estoicismo, nossas experiências de alegrias, tristezas, desejos e medos seguem 3 etapas. Acontece algo, formamos um julgamento ou opinião a respeito, e depois reagimos baseados nesse julgamento. Nossa tarefa é perceber que, entre o que acontece e como reagimos, existe nosso julgamento sobre a situação. Muitas vezes, esse julgamento pode não ser lógico, e é possível aprender a controlá-lo pensando mais claramente. Isso quer dizer que temos o poder de mudar nossa reação, porque somos nós que decidimos como interpretar o que acontece ao redor. Tudo começa com a ideia de que o jeito como vemos o mundo é formado pelo que acreditamos, por nossas opiniões e o que pensamos sobre isso. Em outras palavras, nossas reações são baseadas em nossos julgamentos e nós temos o poder de mudar esses julgamentos. Deslizar a tela do celular ou escolher frutas parece automático,
não algo que julgamos. Mas os estoicos consideram tudo isso uma ilusão. O estoicismo nos ensina a refletir sobre nossos pensamentos, ajudando a mente a se entender melhor. Essa ideia fica mais clara quando algo nos afeta apenas mentalmente. Suponhamos que alguém insulte você. O insulto só tem importância se você decidir que tem. Se te incomoda, é porque você escolheu se importar com isso, o que é uma escolha sua. Em vez disso, você simplesmente poderia escolher não se importar, e o insulto perde a força. Os acontecimentos não obrigam você a pensar e se sentir prejudicado sobre eles. Só você é capaz de fazer isso. Costumamos pensar que estamos reagindo ao que acontece no mundo, mas na verdade, estamos reagindo ao que acontece dentro de nós. Às vezes, mudar a nós mesmos é mais eficiente e inteligente do que tentar mudar o mundo. Os estoicos acreditam que nossos julgamentos sobre sentimentos criam nossa experiência deles. Sêneca, um filósofo estoico, nos lembra que tudo depende da nossa opinião. Ambição, luxo, ganância, tudo se baseia em como vemos as coisas. Segundo ele, a infelicidade de uma pessoa é diretamente proporcional ao quanto ela acredita ser infeliz. Por exemplo, a dor física ou uma gripe são sensações reais, mas como as interpretamos, o quanto nos incomodam ou o significado que têm, depende de nós. Nossos sentimentos de dor ou prazer aumentam ou diminuem conforme falamos a nós mesmos a respeito dele, ou fazemos julgamentos profundos, muitas vezes inconscientes. Tente lembrar a última vez que você ficou doente, com uma gripe, fora o incômodo, o quanto você disse a si mesmo: detesto ficar doente, que gripe horrível. Não gosto de me sentir assim. Fazemos julgamentos tão automaticamente que muitas vezes nem percebemos, subestimando o impacto que eles têm. Mas os estoicos percebem isso e nos incentivam a prestar atenção neles. Os estoicos mostram que podemos mudar como julgamos as coisas, e isso pode transformar nossa maneira de viver muito mais do que pensamos. O objetivo do estoicismo é nos tornar conscientes desses julgamentos, para aprendermos a gerenciá-los da melhor forma possível. A maneira como interpretamos os eventos da vida molda profundamente como vemos o mundo. Muitas vezes, nem percebemos que essa interpretação é influenciada por nossas crenças e experiências passadas. É assim que alguns medos e traumas nascem, crescem e tomam conta da nossa mente. Reconhecer que temos o poder de mudar nossa perspectiva é essencial para uma verdadeira transformação pessoal. Ao nos desafiar a olhar as situações sob uma nova luz, podemos mudar nossa realidade interna. Saber que podemos mudar essa forma de ver as coisas é o primeiro passo para melhorar de verdade. Cada um de nós tem essa capacidade psicológica de mudar e transformar esse conhecimento em hábito na própria vida. Seu compromisso. Esse vídeo deu muito trabalho para escrever porque pensei em falar do mesmo assunto, a dicotomia de controle, de uma forma diferente. Então pensei na minha própria vida e como aprender a pensar e agir através do que posso controlar vem mudando minha história. Vem se tornando um hábito na minha vida e sendo o mais transformador. Og Mandino, um renomado escritor americano que superou o alcoolismo criando hábitos positivos, uma vez disse: construa bons hábitos e se torne refém deles. Pensando nisso, a última parte do nosso vídeo é dedicada à cola que faz toda a intenção de mudança se tornar um hábito, o seu compromisso. O compromisso que você tem com você mesmo, que te força a vir aqui e assistir esse vídeo novamente, para absorver esse conhecimento e ter força moral a cada dia para colocá-lo em prática. Compromisso significa comprometimento, ou seja, a partir do momento que você fala que vai fazer algo, você não tem mais liberdade de fazer qualquer outra coisa. Todas as mudanças, por mais difíceis e demoradas, são possíveis, mas para isso é necessário que você tenha um compromisso com sua própria vida. Que você aprenda a educar sua vontade e tenha controle sobre seus desejos. Quando controlamos melhor o que falamos, como agimos e como interpretamos o que nos acontece, temos a oportunidade de verdadeiramente mudar nossas vidas. E quando mudamos a nossa vida, mudamos automaticamente a vida de todos ao redor. A filosofia estoica utiliza práticas mentais combinadas com um conjunto de valores que podem nos guiar em direção ao que há de melhor em nós. Desenvolver uma vida virtuosa leva, na verdade, a uma riqueza emocional,
Uma riqueza que nos ensina a lidar com nossas emoções. Que você comece agora a praticar esse novo hábito hoje mesmo. Pensar e agir através do que você pode controlar. E se você chegou até aqui, comente gratidão. Dessa forma você confirma seu compromisso com a mudança. Agora, para descobrir o poder do estoicismo em sua vida através de 6 desafios, assista o vídeo à sua esquerda. Obrigado por assistir.